De volta aqui com o nosso Divã Social. Para você que está chegando agora, hoje nós estamos com o professor Dr. Rogério Quintela, da Universidade Federal Fluminense, falando sobre loucura sem avesso e luta antimanicomial. Pois é, a gente parou exatamente nesse tema, né, Rogério? Assim, eu acho que é muito importante a gente fazer essa reflexão, fazer uma análise, na realidade, desse cenário atual. E fica a pergunta: a reforma psiquiátrica, ela está acabando? Ela está ruindo? O que está acontecendo com a saúde mental hoje no Brasil? Nós ainda reproduzimos dentro da saúde mental, infelizmente, né, nós ainda reproduzimos alguma coisa, alguns ranços do modelo manicomial, né? Infelizmente, o funcionamento de muitos centros de saúde mental, de muitos dispositivos, né, que visam na sua base a luta antimanicomial, a substituição do modelo manicomial, mas acabam na prática reproduzindo, como a lógica do entretenimento, como a não potencialização da autonomia e o principal problema, a não potencialização do exercício de cidadania dessas pessoas. Porque, como a gente estava falando, né, no início, muitos dessas pessoas que às vezes a gente quer separar, não, essas pessoas são loucas, são psicóticas, ou são neuróticos graves e tudo, e atrapalham, né, o funcionamento social. Muitas dessas pessoas têm potenciais esplendorosos, artísticos, intelectuais. Outras pessoas que não têm tantos potenciais, mas têm potenciais para outras coisas, né, no sentido de trabalho, no sentido de produção, seja ela qual for, seja culinária, seja produção de venda, né? Quer dizer, o problema é tomar essas pessoas como improdutivas. Muitas vezes, né, quer dizer, não só do ponto de vista da saúde mental, que ainda carrega esses ranços. Infelizmente, nós temos, às vezes, técnicos ou chamados trabalhadores de saúde mental, né, com indicações políticas, né? A gente tem esse problema ainda. É preciso que haja, né, pessoas capacitadas que tenham, né, inserção nesse campo da saúde mental, comprometidas, né, porque não é um trabalho fácil, né, mas pessoas que estão comprometidas que muitas vezes não são absorvidas e ficam, né, até poderiam estar contribuindo e não estão. Você não acha outro lado, que ficou estanque quando você analisa, por exemplo, a proposição basagliana, né, uma reforma psiquiátrica que, na realidade, seria uma reforma social, né, uma revolução social? Né? E aí a gente pega, por exemplo, a questão jurídica. A gente teve uma série de alterações das normativas jurídicas, leis, portarias, decretos, que fazem, né, que vão embalando a reforma psiquiátrica no Brasil, para além da Lei 10.216 de 2001. Quer dizer, você teve todo um arcabouço aí jurídico, mas será que, de fato, essas leis, essas normativas, elas chegaram à prática social? A população, a sociedade abraçou isso, como talvez aconteceu na Itália? Nós estamos lutando por isso, né? Os psicólogos, os assistentes sociais, os profissionais que trabalham no movimento lutam por isso. O grande foco é a sociedade. E por isso que também nós estamos procurando falar também para a sociedade entender, né, que essa estigmatização não leva a nada. Essa estigmatização leva, na verdade, a separações, segregações que só favorecem, vamos dizer assim, né, o sistema. Né? As próprias pessoas que muitas vezes têm algum tipo de preconceito enraizado e às vezes não conseguem deixar de ter, nós precisamos combater isso, essas pessoas também são prejudicadas, justamente porque elas entram num paradigma, né, que é justamente o paradigma da segregação. E enquanto mais a gente segrega, mais as pessoas vão ser segregadas. Muitas vezes, se a gente muda socialmente essa concepção de segregação, se a gente acolhe, né, os problemas reais, que muitas vezes a sociedade tem dificuldade de acolher, nós vamos produzir nova sociedade.
uma sociedade mais igualitária, uma sociedade mais livre, uma sociedade mais solidária, né? E, né, quer dizer, em cima do que você colocou, a reforma psiquiátrica sofre risco? Sofre. Também porque nós, na macropolítica hoje, sofremos, né, vamos dizer, um descalabro, né, em termos de retrocesso. Né? Hoje estão surgindo novas portarias que dificultam o trabalho da substituição manicomial. Inclusive essas portarias, né, essas novas leis que estão surgindo agora, estão sendo enfiadas goela abaixo, né, elas retomam muito, né, priorizando novas práticas manicomiais, né, retomando um certo retrocesso histórico da institucionalização, que seja em formatos novos, né, mas com práticas muito antigas, manicomiais. A questão da medicalização da vida, eu acho que avança muito também, né, é uma questão que a gente tem que repensar, né? Então, eu acho que esse cenário ele é um cenário preocupante, que de fato a gente tem que militar. Mas eu vejo uma certa passividade, né? Você falou, os profissionais de saúde estão lutando e tal, mas eu acho que de uma parte, né? Não há um movimento tão forte como a gente viu, um movimento que teve antes da reforma psiquiátrica em si, né? Que havia efetivamente, né, uma continuidade ali das discussões, da militância, né, da luta. Enquanto a lei não saiu, a lei ficou anos e anos e anos, né, acho que foram quase 12 anos no Congresso ali, sofrendo emendas e modificações, mas havia uma pressão permanente. Hoje eu vejo a classe, tanto de profissionais quanto de familiares, quanto talvez até dos próprios usuários, muito docilizada. Então, Alan, foi importante você tocar nesse ponto, né, da questão de uma certa passividade, né, tanto no campo do trabalho em saúde mental, quanto da própria sociedade. E eu acho que é importante a gente pensar sobre isso, né, botar um pouco a dialética para funcionar nesse sentido, porque a gente vive um momento de não dialética. A gente vive um momento de uma polarização muito grande, social, política. A gente vive um momento de uma divisão. E de extremismos. De extremismos, né? E esses extremismos, talvez, né, a gente possa pensar sobre isso, nesse sentido, de que esses extremismos provocam uma dificuldade das pessoas se expressarem, das pessoas colocarem as suas opiniões, se posicionarem, né? Medo, muitas vezes, de se posicionar. Né? A gente vive esses extremismos. E isso pode estar gerando, sim, uma certa passividade. Claro que, como a gente vem falando, né, muitos profissionais, muito pessoal da rede de saúde mental, há um movimento muito forte, né? Pessoas trabalhando muito, militando muito, mas a gente vê um apassivamento, principalmente quando a gente se afasta dos centros metropolitanos, né, mais nos interiores. E é preciso pensar sobre isso, né? A gente vive, além dessa polarização, desse extremismo, a gente vive uma política claramente manicomialista de retrocesso, desde o golpe de 16. Né? Infelizmente, né, houve intervenções, né, contrárias aos avanços da saúde mental, e nós precisamos colocar isso em pauta. Eu acho que é importante a gente falar dos muitos golpes, né, que esses últimos anos, né, na realidade são vários golpes sucessivos, e se a gente não analisar o universo macro, esse contexto macro, também vai ser muito difícil que a gente consiga garantir um avanço ou até um revigorar da reforma psiquiátrica e da própria luta antimanicomial. Sim, mas nós vamos falar disso assim que a gente voltar do nosso intervalo. A gente volta já.